Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é, a próxima aposta da Intel para notebooks finos e leves, a arquitetura Panther Lake. Isso aí, ela chega logo depois da Lunar Lake e, pelo que os materiais analisados indicam, a promessa é de um salto considerável de performance. Exatamente. Essa arquitetura, que já é a 16ª geração da Intel, né, foi o centro das atenções lá no Intel Tech Tour 2025 no Arizona. Sim, e a ideia parece ser manter o foco em produtividade e, principalmente em eficiência energética, que já era um ponto forte da Lunar Lake, só que agora com uma ambição de desempenho bem maior. Certo. Então, nossa missão aqui hoje é tentar desvendar o que torna essa Panther Lake especial, sabe? Olhar os ganhos de CPU, a nova GPU XZ3, com aquela tecnologia Multi-Frame Generation, a fabricação, a visão de IA. Tudo com base nesses documentos técnicos e nos relatos do evento que a gente analisou, né? Exato. Ok, então vamos lá, vamos desempacotar isso. A primeira coisa que chama atenção, para mim, é essa promessa ousada. Falam em ganhos de até 50% em CPU. Em multicore, né? Isso é importante. Isso, em multicore. E também até 50% em GPU. E o mais impressionante, prometem isso mantendo ou até melhorando a eficiência energética. Puxa, parece quase bom demais para ser verdade. Vamos investigar. É uma promessa forte mesmo. Primeiro, para quem são esses chips? Os materiais deixam bem claro, o alvo são os notebooks premium, aqueles ultrafinos, super leves. Que geralmente não tem placa de vídeo dedicada, né? E onde a duração da bateria é fundamental. Exato. É o pessoal que precisa de portabilidade máxima, mas não quer abrir mão de um bom desempenho para trabalhar, para estudar. E a estratégia que as fontes descrevem parece, bem interessante. É como se a Intel quisesse o melhor dos dois mundos. Como assim? Pegar a eficiência energética que eles refinaram na Lunar Lake e combinar com o nível de desempenho que, olha, em alguns cenários pode até encostar na linha de alta performance deles, a Arrow Lake, só que consumindo bem menos energia. Ah, entendi. Tipo, ter um carro super econômico que de vez em quando consegue dar uma acelerada de esportivo? Mais ou menos isso. E quanto ao lançamento, a expectativa que os materiais apontam é um anúncio oficial na CES em janeiro de 2026. Certo, começo do ano que vem. Isso, com disponibilidade internacional começando ali no primeiro semestre de 2026. Para o Brasil, a gente pode esperar talvez para o fim do primeiro semestre ou comecinho do segundo de 2026. Ok, então tem um tempinho ainda. Mas a ideia é essa. Mirar naquele equilíbrio delicado entre potência e bateria longa, só que puxando a barra da potência para cima. Exatamente. Falando em potência, vamos aos números que os materiais trouxeram. Comparando com a Lunar Lake, tem um ganho de 10% em single core na CPU. Ok, bom para o dia a dia, né? Sim, para tarefas mais rápidas, responsividade. Mas aqui onde fica realmente interessante. O salto de até 50% em multicore na CPU e também até 50% na GPU. É um salto grande nos dois. Só que, claro, as fontes ressaltam que esses ganhos máximos dependem dos modelos mais parrudos, digamos assim. Exato, os modelos de ponta vão ter 16 núcleos de CPU e 12 núcleos de GPU. Para ter uma ideia, isso é o dobro de núcleos de CPU da geração passada, da Lunar Lake, e o triplo de núcleos de GPU no modelo topo de linha. Nossa, dobro de CPU e triplo de GPU. Isso muda o jogo para um ultrafino, hein? Explica uma boa parte desses ganhos em multicore e gráficos. E a eficiência? Conseguiram mesmo manter ou melhorar? Olha, os dados indicam um consumo de energia até 10% menor que a Lunar Lake. Então a promessa parece se confirmar. Mais performance, menos gasto de bateria ou pelo menos o mesmo gasto. Puxa, impressionante. E o fascinante aqui é uma comparação que a Intel fez, que está nos materiais, com a linha Arrow Lake, que é a de maior performance deles. Eles alegaram 40% mais desempenho por watt para Panther Lake. Uau! Mas, como os próprios materiais analisados ponderam e com razão, não é uma comparação muito justa. São categorias diferentes, né? Uma é otimizada para eficiência extrema. E a outra para performance bruta, para jogos pesados, tarefas que exigem muito. Exato. Então essa comparação é mais marketing do que um comparativo direto de uso real. Faz sentido. É como comparar, sei lá, o consumo de um caminhão com o de uma moto e dizer qual é mais eficiente por quilo transportado.
Não dá, né? É por aí. Um ponto que as fontes destacam como crucial mesmo é a tecnologia de fabricação. A Panther Lake vai estrear o processo Intel 18A. Ah, sim. Esse é um grande passo. Estamos falando de algo abaixo de 2 nanômetros, né? Com partes-chave tipo os núcleos da CPU usando litografia de 1,8 nanômetros. Uma das fontes chegou a descrever como o processo mais avançado do mundo na fabricação de um chip hoje. É uma afirmação forte. E parece que quem visitou a fábrica Fab 52, onde esses chips estão sendo feitos, ficou bem impressionado. Imagino. O chip em si, fisicamente, ele é um pouco maior, mais retangular. Foi o que disseram. E esse novo formato tem a ver com uma arquitetura mais modular. Eles usam o conceito de tiles. São como blocos de construção no chip, sabe? Uhum. Na Panther Lake, o tio da GPU, o bloco da parte gráfica, é uma peça separada do resto. Isso dá uma flexibilidade enorme para a Intel. Flexibilidade como? Para criar diferentes versões do processador. Podem colocar mais ou menos potência gráfica sem precisar mudar o tamanho físico total do encapsulamento, que é o package, onde tudo se conecta. Facilita muito a escalabilidade da linha. Ah, então podem ter tipo um chip com a mesma CPU, mas com GPUs diferentes, dependendo do modelo do notebook, para atender públicos diferentes. Exatamente essa é a ideia. E as fontes indicam que, de cara, teremos 3 variantes principais. Quais são? Uma de entrada, com 8 núcleos de CPU, são 4 de performance, os novos Calgor Cove, e 4 de eficiência, os novos Darkmount. E essa versão tem 4 núcleos de GPU. Ok, a básica. Depois, uma intermediária. Essa tem 16 núcleos de CPU, 4 de performance e, olha só, 12 de eficiência. Bastante foco em tarefas de fundo e economia de energia aqui. E essa também vem com 4 núcleos de GPU. Interessante. Muitos núcleos de eficiência. E por último, a mais avançada. Mesmo os 16 núcleos de CPU, 4P plus 12E, mas aí sim com 12 núcleos de GPU para quem quer mais poder gráfico. Faz sentido essa divisão. O modelo intermediário parece bem focado em quem faz muita coisa ao mesmo tempo, muita multitarefa, mas talvez não jogue tanto ou não precise de tanto poder gráfico assim. Exatamente. Foco em produtividade com eficiência. Agora, uma mudança que, bom, deu o que falar nos materiais analisados. A memória RAM. Na Lunar Lake, a Intel tinha apostado naquela integração da RAM direto no encapsulamento do processador, né? Quase um System on a Chip. Sim, foi um grande destaque da Lunar Lake. Só que com a Panther Lake, eles voltaram atrás. A memória agora fica fora do package. Mas... Por quê? Por que essa volta atrás, depois de terem vendido a integração como um grande avanço? Olha, a justificativa principal que apareceu nas fontes é a limitação de capacidade. Aquela integração na Lunar Lake era eficiente, sim, mas restringia a quantidade máxima de RAM que podia ser usada. Ah, é verdade. Os notebooks com Lunar Lake tinham 16 GB ou no máximo 32 GB, né? Exato. E para algumas tarefas mais pesadas, ou para usuários que realmente precisam de muita memória, isso podia ser um gargalo. Entendi. Então é uma troca. Perde-se talvez um pouquinho daquela eficiência energética máxima e da latência super baixa da memória integrada, mas ganha-se uma flexibilidade enorme para os fabricantes montarem configurações com bem mais memória, certo? Precisamente. Com a Panther Lake, o suporte aumenta drasticamente. As fontes falam em até 128 GB de memória DDR5, com velocidades de até 7.200 MHz. Nossa, 128 GB num ultrafino. Ou então até 96 GB de LPD DDR5, que é ainda mais rápida, chegando a 9.600 MHz. É muita memória. Puxa vida. E para tentar compensar um pouco a perda de eficiência por não ter a memória tão coladinha no processador, eles introduziram um cache novo de 8 MB dentro do encapsulamento do chip. Ele serve como um intermediário rápido para os dados que são acessados com frequência por diferentes partes do processador,
ajuda a manter a eficiência. Uma espécie de Adams Cache expandido, talvez, interessante. E só para esclarecer para o pessoal, isso não significa que o usuário vai poder trocar a RAM nesses notebooks fininhos, certo? Não, infelizmente não. Continua tudo soldado na placa-mãe para economizar espaço e energia nesses formatos. A mudança é na capacidade máxima que o fabricante pode oferecer já de fábrica. E ter essa opção de mais RAM é crucial, né? Especialmente quando a gente pensa no salto de desempenho da nova GPU integrada. Ela vai precisar de mais memória para trabalhar bem. Com certeza. Uma coisa puxa a outra. E já que você tocou na GPU, aqui a coisa parece esquentar de verdade. Os materiais estão bem entusiasmados com a nova arquitetura gráfica. Chamam de XE3 ou, às vezes, AX3. E o número que salta aos olhos é, de novo, aquele ganho de até 50% em desempenho gráfico comparado ao Lunar Lake. É isso mesmo? Isso mesmo. E é bom lembrar, a Lunar Lake já tinha dado um salto parecido, também de 50%, sobre a geração anterior dela, a Meteor Lake. Nossa, então são 2 anos seguidos de avanços bem grandes para os gráficos integrados da Intel. Estão investindo pesado nisso. É um ritmo impressionante, realmente. As configurações variam, como a gente falou antes. O modelo básico tem 4 núcleos de GPU e 4 núcleos dedicados para Ray Tracing. Ah, tem Ray Tracing dedicado? Sim, e 4 MBs de um cache específico para GPU chamado L3 gráfico. Já o modelo avançado triplica isso. São 12 núcleos de GPU, 12 núcleos de Ray Tracing e um cache L3 gráfico bem maior, de 16 megabytes. E esse cache L3 gráfico ajuda muito? Ajuda, sim. Ele é importante porque, segundo as fontes, ele pode reduzir a necessidade da GPU ficar buscando dados lá na memória RAM principal. A redução pode chegar a 36%, dependendo do jogo ou da aplicação. O que desafoga o sistema e melhora a performance, né? Menos tráfego para RAM, especialmente com memória compartilhada, é sempre bom. Exatamente. Mas a grande novidade mesmo, que está gerando muita discussão, é o tal do Multi-Frame Generation, o MFG. MFG, o que é isso exatamente? É uma tecnologia que usa inteligência artificial para criar quadros, frames intermediários de forma artificial. Isso aumenta a sensação de fluidez, a taxa de quadros por segundo, o FPS, que a gente vê na tela. Tipo DLSS Frame Generation da NVIDIA ou FSR3 da AMD? Conceitualmente é bem similar. A IA meio que inventa frames entre os frames reais que a GPU gerou, para fazer o jogo parecer mais rápido e mais liso. E como funciona na prática? As fontes indicam que vai ser possível ativar multiplicadores de 2x, 3x ou até 4x sobre o FPS original do jogo. 4 vezes? Uau! E o mais curioso, talvez até polêmico, parece que essa função poderá ser ativada diretamente pelo painel de controle gráfico da Intel, sem que o jogo precise ter suporte nativo para a tecnologia. Espera aí. Ativar em qualquer jogo. Sério, isso seria incrível. Seria um diferencial enorme em relação às soluções atuais da NVIDIA e AMD, que geralmente exigem implementação por parte do desenvolvedor do jogo. Nossa, imagina pegar um jogo mais antigo ou um indie legal que não tem suporte a essas tecnologias e poder dar um gás no FPS assim. Os relatos do evento mencionaram uma demonstração, não foi? Mencionaram sim. Um jogo que rodava ali na casa dos 40, 45 FPS nativamente. Que já é jogável, mas não super fluido. Exato. E com o MFG ligado, pulou para 110, 120 FPS. Caramba, é uma diferença brutal. Citaram também o uso daquela ferramenta Prismon, da própria Intel, que consegue mostrar quais frames são reais e quais são gerados pela IA. Né, importante para analisar a qualidade e a latência. Sim, a demonstração parece ter sido bem impactante. Mas aqui vem a ressalva crucial que foi apontada nos materiais. Há sempre mais, né? Qual é? Para que a experiência não seja prejudicada por artefatos visuais ou principalmente por um aumento perceptível na latência. A latência, o atraso entre o comando e a ação na tela. Exatamente. A recomendação da Intel é que o jogo já esteja rodando nativamente a, no mínimo, 60 FPS antes de você ligar o MFG. Opa, pega aí. 60 FPS? Mas se a ideia é justamente ajudar jogos que não rodam tão bem,
Essa exigência de 60 FPS nativos não limita bastante a utilidade real, justo nos cenários onde a gente mais precisaria dela? É exatamente essa a questão-chave, e um ponto de debate que surgiu a partir das informações. Quer dizer, se o jogo já roda a 60 FPS, talvez eu nem precise tanto assim do MFG. O ideal não seria poder usar quando está a 30, 40 FPS para chegar nesses 60 ou mais? A lógica por trás da recomendação, segundo as fontes, é que gerar frames artificiais, a partir de uma base muito baixa, tipo 30 FPS, introduz um atraso maior entre a sua ação e a resposta na tela. A latência aumenta mais. O que pode ser péssimo para jogar, especialmente jogos rápidos, né? Fica aquela sensação de controle pesado. Exato. A 60 FPS nativos, a latência base já é menor, então o acréscimo causado pelo MFG seria teoricamente menos perceptível. É um balanço delicado entre fluidez visual e responsividade. Entendi. Mas, na prática, limita sim o uso em jogos que estão realmente sofrendo para rodar naquele hardware. Limita. Vamos ter que esperar para ver como isso funciona na prática e se os usuários vão seguir essa recomendação ou tentar usar mesmo abaixo dos 60 FPS. E saindo um pouco dos jogos, vamos para a inteligência artificial. Como fica a IA, de modo geral, na Panther Lake? Qual a estratégia da Intel aí? A abordagem da Intel, pelo que as fontes indicam, parece ser um pouco diferente de alguns concorrentes. Eles não estão focando toda a publicidade só na NPU, na unidade de processamento neural. Não. O que eles estão enfatizando, então? A ênfase é na performance combinada da plataforma, ou seja, CPU plus GPU plus NPU, trabalhando juntas para tarefas de IA. Ah, interessante. Uma abordagem mais holística. Exato. A NPU em si, se a gente olhar isoladamente, oferece 50 TOPS, trilhões de operações por segundo. É um aumento modesto sobre os 48 TOPS da Lunar Lake. Não é um salto gigantesco só na NPU. Só 2 TOPS a mais. Parece pouco. Sim, mas o foco na NPU, segundo os materiais, foi mais em eficiência diária. Eles conseguiram torná-la menor no chip, ocupando menos espaço físico, mas ainda assim entregando um pouco mais de performance por área, cerca de 40% mais TOPS na mesma área, foi o que a Intel disse. Entendi. Otimizaram o espaço. Mas então, de onde vem o poder de IA da plataforma? Vem do conjunto. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a GPU entra forte nessa conta de IA. A mesma GPU que melhorou tanto para os jogos? Ela mesma. O modelo mais avançado, com 12 núcleos de GPU, pode contribuir com até 120 TOPS para tarefas de IA. É bastante coisa. Uau! Já o modelo de entrada, com 4 núcleos de GPU, ficaria ali em torno de 40 TOPS vindos da GPU. Somando a capacidade da CPU, da GPU e da NPU, a plataforma como um todo pode chegar perto dos 180 TOPS. 180 TOPS no total, aí sim é um número expressivo. É uma abordagem diferente da Qualcomm, por exemplo. Eles promoveram o Snapdragon X Elite, destacando os TOPS vindos apenas da NPU, 45 ou 75 TOPS, dependendo do modelo. Certo. A Qualcomm foca mais na NPU dedicada. A Intel argumenta que usar todo o poder computacional disponível, CPU e GPU, além da NPU, é mais eficiente e mais poderoso para certas cargas de trabalho de IA, especialmente as mais complexas. É uma filosofia diferente, né? Em vez de um cérebro de IA superpotente e isolado, é mais uma força-tarefa de IA usando todos os recursos disponíveis no chip. Exatamente. Resta ver qual abordagem vai se provar melhor ou mais flexível para as aplicações de IA do dia a dia que estão surgindo e vão surgir. E além desses grandes blocos CPU, GPU e IA, os materiais também listam outras melhorias, talvez menores, mas que parecem bem-vindas, né? Sim, tem algumas coisas interessantes. Mencionaram um novo otimizador inteligente de perfil de energia. O que ele faz? A promessa é que ele aprenda os seus padrões de uso e ajuste automaticamente o equilíbrio entre desempenho e bateria. A ideia é eliminar aquela necessidade chata de ficar mudando manualmente os modos de energia no Windows. Ah, isso seria ótimo, finalmente. Uma mão na roda mesmo.
Com certeza. Outras menções incluem melhorias no Thread Director, aquela tecnologia que decide de forma inteligente qual tarefa vai para o núcleo de performance, o P-Core, para ter velocidade, ou qual vai para o núcleo de eficiência, o E-Core, para economizar energia. Ele vai ficar ainda mais esperto, então. A ideia é essa. E claro, não podia faltar. Suporte às tecnologias de conectividade mais recentes. Já vem com Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Preparado para o futuro. E também suporte nativo, via hardware, para codificar e decodificar o codec de vídeo AV1. Importante para streaming de vídeo com mais qualidade e menos dados. Legal. E teve mais uma coisa que me chamou atenção nos relatos. Um IPU dedicado. O que é isso? Sim, uma unidade de processamento de imagem, IPU, totalmente nova e dedicada exclusivamente a processar o sinal que vem da webcam do notebook. Ah, para melhorar a qualidade da imagem em chamadas de vídeo? Exatamente. As fontes prometem melhorias significativas, mais definição, cores mais precisas, melhor desempenho com pouca luz. Algo parecido com o que os smartphones já fazem há anos com seus processadores de imagem dedicados. Nossa, isso faz muita diferença. Considerando o quanto a gente usa a webcam hoje em dia para tudo, pode ser um diferencial bem perceptível no uso real. Pode sim. Chega daquela imagem granulada em reuniões, né? Tomara. E para dar um contexto mais palpável a toda essa tecnologia, a gente não pode deixar de comentar sobre a experiência da visita à Fabric 52, lá em Ecotilo, no Arizona. Alguns materiais descreveram isso e os detalhes são de ficção científica. É impressionante mesmo o que relataram. Falam de um ambiente ultra limpo, precisa usar aqueles trajes especiais completos, os bunny suits. Tipo astronauta, quase. É um nível de limpeza extremo. O ar é filtrado constantemente, tipo 6 vezes por minuto, para garantir menos de 10 partículas de poeira por metro cúbico. Imagina, é mais limpo que uma sala de cirurgia. Caramba. E tem aquela luz amarela estranha em algumas áreas, né? Por quê? Ah, sim. Aquilo não é estético, não. É porque a luz amarela não tem os comprimentos de onda que poderiam acidentalmente expor os materiais fotossensíveis que eles usam na litografia, que é o processo para gravar os circuitos minúsculos nos wafers de silício. Qualquer luz errada pode estragar tudo. Uau, que cuidado. E a automação? Deve ser tudo robô, né? Fora de série. As fontes descrevem mais de 2.000 veículos robóticos autônomos que ficam zanzando pelo teto da fábrica, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pelo teto? Pelo teto. Eles transportam os lotes de wafers de silício entre as centenas de máquinas e etapas do processo lá embaixo. Cada robozinho desses percorre, em média, 140 quilômetros por dia dentro da fábrica. 140 quilômetros por dia. Dentro de uma fábrica. É inacreditável. E a instalação toda, tamanho de 5 campos de futebol. O investimento para construir uma fábrica dessas passa dos 10 bilhões de dólares e leva de 3 a 6 anos só para ficar pronta. É quase uma cidade futurista dedicada a fazer chips minúsculos. Dá uma perspectiva totalmente diferente sobre a complexidade que tem dentro do nosso notebook, né? Uma das fontes até compartilhou uma reflexão que teve durante a visita. Qual foi? Algo como é que a gente saiu de uma roda de pedra e foi chegar nesse negócio? É um bom ponto. É o ápice da engenharia humana, talvez, aplicada à fabricação. É uma reflexão válida. É muita tecnologia junta. Então, juntando todas essas peças, o que essa nossa análise nos diz sobre a Panther Lake? Parece ser realmente uma evolução bem significativa, né? Parece que sim. Temos ganhos expressivos de desempenho tanto em CPU quanto em GPU, o que é ótimo. Tudo isso sustentado por um processo de fabricação que parece ser de ponta mesmo, o Intel 18A. Vimos também aquela mudança estratégica na memória RAM. Abriram mão da integração total para buscar maior capacidade. Uma aposta interessante. E a GPU integrada parece ser um dos grandes destaques. Não só pelo desempenho bruto, mas pela adição promissora, ainda que com aquelas ressalvas da latência, do Multi-Frame Generation. E na IA, aposta na força combinada da plataforma. CPU, GPU e NPU trabalhando juntas. Exato. E conectando isso de volta para quem está nos ouvindo e talvez pensando num futuro notebook,
Tudo indica que os ultrafinos equipados com o Panther Lake serão bem mais versáteis. Mais capazes, né? Sim, vão manter as qualidades essenciais que a gente já espera. Portabilidade, bateria longa para trabalho e estudo. Mas vão ganhar um fôlego surpreendente para tarefas mais pesadas. Incluindo jogos casuais, talvez, de forma muito mais viável com essa nova GPU e o MFG. Exatamente. E, claro, devem executar mais tarefas de inteligência artificial diretamente no dispositivo, de forma mais rápida e eficiente, com aqueles 180 TOPS combinados. Parece um upgrade bem completo, de ponta a ponta. E para a gente terminar, deixar aquela provocação final no ar. Com os gráficos integrados ganhando tanta força assim, e com tecnologias como o MFG chegando para multiplicar o FPS, mesmo que com algumas condições, como isso pode redesenhar o mercado para as placas de vídeo dedicadas de entrada nos notebooks do futuro? Boa pergunta. Será que elas se tornam menos necessárias para o usuário médio? Para quem não precisa de performance gráfica extrema, talvez a linha fique mais tênue, né? Fica aí a reflexão para a gente pensar e talvez explorar mais para frente. Será que o gráfico integrado finalmente chegou lá? Veremos.